gostaria de compartilhar uma passagem bíblica que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 5, dos versos 21 ao 34, e cujo tema desta preleção é: Jesus é o que supre as nossas necessidades. Jesus é o que supre as nossas necessidades. E diz assim a palavra do Senhor: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, louvamos e engrandecemos o teu nome, porque sabemos que o Senhor é um Deus grande, é um Deus que tem todo o poder, é um Deus que continua curando, é um Deus que continua salvando, é um Deus que continua libertando, é um Deus que continua fazendo grandes coisas no meio daqueles que realmente confiam naqueles que têm fé nele. Fala connosco, Senhor, neste princípio de tarde, e que nós possamos sair daqui regozijando na tua presença. É nossa oração com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor disse: amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus amados e queridos irmãos, quando nós passamos uma retrospectiva a esta passagem, ao capítulo 5, nós vemos que Jesus, ele passa num barco para outro lado, para outra margem, e ali ele opera um milagre, expulsando uma legião de demónios de um homem que ali se encontrava. Depois Jesus volta a passar para o outro lado, e quando vai para o outro lado, ele é abordado por um homem, diz a Bíblia Sagrada, um principal da sinagoga, e que lhe implora que
chegou-se à sua casa para ali impor as suas mãos sobre a sua filha que se encontrava moribunda, prestes a morrer. E quando Jesus caminhava em direção à casa deste principal da sinagoga chamado Jairo, diz a Bíblia que uma mulher vem ao encontro de Jesus e esta mulher tinha também um problema. Diz a Bíblia que ela tinha um fluxo de sangue. E nós vemos então que Jesus opera ali também mais um milagre, mais uma maravilha. Jesus Cristo, queridos, é a resposta de Deus aos anseios mais profundos do coração do homem. É Jesus. E nós vamos ver então alguns pontos que esta passagem nos mostra. Primeiro, esta passagem nos mostra a necessidade da mulher, a necessidade do ser humano. O ser humano, ele tem necessidades. A sua necessidade, nós vemos, não podia ser suprida pela capacidade do homem. A Bíblia Sagrada diz que ela tinha uma doença que nós vemos era aparentemente incurável. Diz a Escritura que esta mulher padecia desta doença há 12 anos. 12 anos que esta mulher andava enfrentando esta enfermidade que aparentemente era incurável. Ela durante 12 anos andava acompanhada por assistência médica. Diz a Bíblia que ela gastou tudo quanto tinha. Não foi apenas alguma parte do que ela tinha. A Bíblia diz que ela gastou tudo quanto tinha. E diz ainda que ela não melhorava. Pelo contrário, ela ia piorando. Estava pior. E eu vou dizer, meus amados e minhas amadas, neste princípio de tarde, há situações na nossa vida que ser humano não pode curar, não pode resolver. Há situações que o médico não resolve também. Há situações que só Jesus tem poder para mudar. E esta mulher sabia disso. 12 anos enferma, 12 anos com o médico, 12 anos gastando o que ela tinha, indo de mal a pior, até ao dia que ela encontrou um médico por excelência. Aquele que tinha poder para curar a sua enfermidade. Então, em primeiro lugar, queridos, está a necessidade do ser humano. Segundo, esta passagem nos mostra a fonte para que a sua necessidade fosse suprida. E no versículo 27, a palavra do Senhor diz assim: ouvindo falar de Jesus, a fonte que pode realmente suprir a necessidade do ser humano, que pode transformar a situação do ser humano, quer ele queira, quer não queira, chama-se Jesus de Nazaré. Chama-se Jesus. Diz a Bíblia Sagrada que ela ouviu falar de Jesus. Certamente ela ouviu falar dos feitos de Jesus, dos milagres que Jesus vinha operando na região em que ela morava. E eu vou dizer para você, Jesus, Ele é a fonte inesgotável para suprir a necessidade do ser humano. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 10, versos 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os
queridos. Andamos desperdiçando parte do nosso tempo, que é fundamental, com coisas que muitas vezes não nos levam a lado nenhum. E deixamos de ter aquela relação mais íntima com aquele que realmente tem o poder, tem a solução nas suas mãos para o meu e para o seu problema. Há doença, querido. Há problema. Há situação que só o médico dos médicos tem poder para curar. Só o médico por excelência tem poder para resolver o meu e o seu problema. Esta mulher entendeu isso. Ela ouviu falar desse médico. E agora, em terceiro lugar, esta passagem nos mostra a ação da mulher. Ela ouviu falar de Jesus, mas ela agiu. Precisamos agir. Há coisas que Jesus não faz, realmente nós não damos o primeiro passo. Eu e você temos a responsabilidade, muitas vezes, por aquilo que Jesus faz ou deixa de fazer na nossa vida. Esta mulher agiu. Versículo 27 e 28 diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestidura. E diz ainda no versículo 28, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela sabia o poder desse Jesus. Ela propôs-se em ter com Jesus. Ela sabia a solução para o meu problema está em Jesus. Ela caminhou independentemente das circunstâncias. Diz a Bíblia que havia uma grande multidão. Havia uma circunstância adversa que a impediam de chegar perto de Jesus. Mas mesmo assim esta mulher, ela se propôs em ter com Jesus. Eu quero dizer para você, as circunstâncias da nossa vida não nos podem afastar de Jesus. As circunstâncias da nossa vida não nos podem impedir de chegar perto de Jesus. As circunstâncias da nossa vida não nos podem de forma alguma impedir a nossa bênção com Jesus. Esta mulher tinha uma multidão, mas ela propôs no seu coração ir ter com Jesus. E ela disse: olha, eu não preciso nem dialogar com Ele, eu não preciso nem ter conversa com Ele, eu não preciso de nada, eu preciso chegar lá e tocar nas vestes, nas orlas da sua veste. Sabe, se nós queremos realmente que Jesus opere na nossa vida, precisamos tocar na veste dele. Precisamos deixar os impedimentos. Precisamos deixar aquilo que muitas vezes nos está impedindo de chegar lá, de tocar lá e de ser abençoado por Ele. Toque na orla do vestido de Jesus. Ela sabia que se tocasse, tinha a solução para o seu problema. Ela creu. Ela creu. Sabe o que muitas vezes impede de Jesus, de Deus operar na minha e na sua vida, é a nossa incredulidade. Nós partimos do princípio de que temos um problema maior, muito grande, que Jesus já não é capaz de resolver, mas Ele é capaz. O Deus a quem eu e você serve é o Deus dos impossíveis. Aquilo que é impossível ao homem, aquilo que é impossível ao médico, aquilo que o médico não pôde fazer durante 12 anos, Jesus fez num instante ali. Bastou ela, com fé, tocar na orla do vestido de Jesus. Ela creu que o simples facto de lhe tocar resolveria aquilo que os médicos não resolveram em 12 anos. Ela perdeu 12 anos da vida dela. E num instante Jesus resolveu aquele problema.